Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Terça-feira passada nós começamos o tempo comum, primeira semana do tempo comum, tempo durante o ano, que irá nessa parte do ano até a terça-feira antes da quaresma, inclusive. E o tempo comum sempre é essa oportunidade de nós vermos como que o mistério da encarnação, cuja festa nós celebramos no Natal, vai incidindo em nossa vida e como nós apresentamos Jesus Cristo, nosso Senhor, ao mundo de hoje, como ele também foi apresentado por João Batista, pelos apóstolos, a todos nós. Estamos no segundo domingo do tempo comum. Mas, ao mesmo tempo, nós hoje temos a celebração, a comemoração do Dia Mundial, do Imigrante e do Refugiado. É claro que essa data é variada, essa data que o Santo Padre manda a sua mensagem é mais para o hemisfério norte, a nossa aqui no hemisfério sul é uma outra data, mas sempre é bom e interessante ver o tema que o Santo Padre está tocando. Então, para esse Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que é celebrado no dia de hoje, no hemisfério norte, o Papa colocou o seguinte tema: migrantes menores de idade, vulneráveis e sem voz. Ou seja, o Papa fala das crianças, os menores, ou seja, migrantes que saem dos seus países, levados muitas vezes pelas circunstâncias várias, com seus pais ou com parentes, refugiando-se em outros locais, sem voz, lembra o Santo Padre. Aliás, o tema das crianças e adolescentes, o Papa tem tocado muito. No último dia 28 de dezembro, dia dos Santos Inocentes, do ano passado, o Papa enviou uma carta para nós bispos sobre os Santos Inocentes e a situação da criança e adolescente hoje, toda a situação de exploração, toda a situação de perda de direitos, não só a questão do aborto, mas todas as questões das crianças e adolescentes, que são dizimadas de diversas formas. E na maneira que o Papa coloca, nós lembramos de tantas situações que acontecem hoje, no norte do Brasil, no sul, nas grandes cidades, do trabalho escravo, tantas questões que existem. Então, o tema da criança, adolescente ou do menor, como é colocado, é o tema que o Papa tem, assim, falado com muita frequência. E justamente o dia de hoje, Dia Mundial do Migrante, e do Refugiado, o Papa lembra justamente esse tema da criança e adolescente. Ou seja, lembra como é importante nós pensarmos sobre isso, migrantes menores de idade, vulneráveis e sem voz. E fazendo eco justamente ao Dia dos Santos Inocentes, no dia 28 de dezembro, quando o Papa tocou nesse assunto também, com uma carta pessoal aos bispos sobre a importância de defender a criança e o adolescente. Eu creio que é um tema muito importante para nós, caríssimos amigos e irmãos. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que todos nós somos chamados enquanto cristãos a ver toda essa ação da igreja que, pelo fato de evangelizar, tem preocupação com todas as circunstâncias, em todas as situações e em todas as idades. E, ao mesmo tempo, questiona essa sociedade que leva as pessoas a perderem seus valores, a perderem, ao mesmo tempo, sua dignidade de diversas formas. Nós vivemos num mundo em que, muitas vezes, a situação de guerra, ou de violência, ou de intolerância, leva a tantas migrações, como é o tema do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, mas também de ver quantas situações que existem que levam as pessoas a perderem sua dignidade humana, de diversas maneiras, não só a criança, o adolescente, mas também o jovem, o adulto, o idoso, das diversas formas. Esse tema da questão social, o Papa tem tanto no seu coração, que no último dia 1º de janeiro, entrou justamente em vigor um novo dicastério romano, que inclusive ele anunciou isso no Dia Mundial da Paz, na sua mensagem sobre a não violência, em que ele fala desse novo dicastério, que é justamente sobre a questão social. Nós poderíamos resumir todo aquele trabalho com a ecologia, com o trabalho social, com a caridade social. Então, vemos justamente, meus irmãos e irmãs, que ser cristão é ter justamente essa preocupação com o outro, mas de uma maneira cristã, sem as revoltas, ou as guerras, ou as brigas, mas sim vendo como promover a paz,
a não violência, ao mesmo tempo como promover a dignidade humana em todos os segmentos, todas as etapas e segmentos da vida. Esse Dia Mundial do Imigrante e do Refugiado, celebrado hoje no Hemisfério Norte, vai nortear um pouco também a nossa reflexão nos outros demais momentos desse ano em nossas comunidades paroquiais. Além, evidentemente, dessa carta muito interessante e importante que o Papa dirigiu aos bispos sobre o Dia dos Santos Inocentes. Nesse segundo domingo do tempo comum, nós temos essa apresentação, esse anúncio de Jesus Cristo ao mundo. Nós terminamos o tempo do Natal com justamente o batismo do Senhor, onde se revela a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é meu Filho muito amado, e aí, em forma de pomba, vem o Espírito Santo mostrar justamente que ali começa essa vida pública de Jesus. Agora, a liturgia vai nos ajudar a encontrar e a ver cada vez mais esse apontar quem é Jesus. Na leitura do Evangelho desse domingo, fala isso, justamente o Evangelho que nós lemos de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34, fala que João Batista viu Jesus se aproximar dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. E aqui faz um eco ao batismo do Senhor. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer com uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. E diz aí João: Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, aparece com muita clareza o Evangelho que dá continuidade à festa do batismo do Senhor. João que vai dizer que esse que foi batizado no Rio Jordão por ele é o Filho de Deus, é o Messias, o esperado, aquele que tem toda a plenitude do Espírito Santo, ele quem batiza no Espírito Santo. E, portanto, meus irmãos e irmãs, essa certeza que nos é dado pelo testemunho de João, é Cristo, o Messias esperado. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a leitura do livro do profeta Isaías, leitura primeira desse segundo domingo do tempo comum, nos coloca: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, para que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. E diz ainda, não basta seres meu servo para restaurar os filhos de Israel e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Eu te farei luz das nações. Então, aquilo que em Isaías é profetizado, o servo de Deus, que será a luz das nações, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquilo que Isaías profetiza, nós vemos anunciado por João Batista no Evangelho desse domingo. Esse é o Filho de Deus. É aquele que é a luz das nações, como nós bem celebramos recentemente no Natal. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Nasceu, veio essa grande luz para iluminar todo homem que vem a esse mundo. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos que nesse segundo domingo, tempo comum, nós somos chamados a nos perguntar como é que nós estamos acolhendo o Verbo de Deus que se fez carne, a luz do mundo, que é o Filho de Deus. Como é que nós o acolhemos? Nós vemos que, de uma certa forma, durante o tempo do Natal, de Páscoa também, as revistas, os jornais, as televisões, sempre costumam ter alguma reportagem sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sempre tentando achar alguma questão polêmica. Mas, no fundo, nós vemos, meus irmãos e irmãs, o fato do nascimento de Deus no meio de nós é tão importante que ele extrapola os cristãos, vai além dos cristãos, vai também para a mídia, mesmo mídia que não aceita Cristo, não aceita a igreja, vai para os países não cristãos também,
porque é um fato inédito, único na história. O Verbo, a palavra de Deus se fez carne e veio morar no meio de nós. É o Deus conosco. Esse é o Filho de Deus, é a afirmação de João. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a nos perguntar como é que nós temos acolhido, como temos vivido a nossa vida cristã, acolhendo Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, como Filho de Deus, para que nós possamos também ter essa vida renovada cada momento. E como nós o temos anunciado. João Batista o anunciou, Isaías profetizava que ele viria como servo para ser a luz das nações. Como é que nós o anunciamos no mundo de hoje? Complexo, plural, difícil de aceitar as coisas do transcendente e, ao mesmo tempo, uma situação complexa hoje. Nós vemos que há uma falsa concepção do Estado laico vindo de algumas palavras e alguns pronunciamentos do passado, que achando que quem tem fé, quem crê em Deus, quem crê em Cristo, não possa exercer algum cargo político ou não possa fazer algo para as pessoas, não possa dar opinião sobre a vida, sobre a família, etc. Nós vemos aí justamente que não é necessário que cada um seja ateu, que não acredite em nada para poder fazer algo. Também uma pessoa que tem fé, que acredita, tem sua dignidade, tem sua responsabilidade e tem seu lugar também como cidadão do país. Não é? Por isso, como também anunciar Jesus Cristo através da nossa vida. E como, enquanto cristãos, estamos construindo também esse mundo novo. Um outro mundo é possível, quanto mais nós escutarmos a voz de Deus, através do testemunho dos cristãos, que contagia a todos, mesmo nem todos sendo cristãos. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a segunda leitura desse domingo, São Paulo aos Coríntios, lembra isso, que ele foi chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. E escreve à igreja que está em Corinto, que foram santificados em Cristo Jesus, que foram chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, São Paulo escrever a sua carta aos Coríntios, diz que essa igreja, esse povo foi santificado em Cristo Jesus e foram chamados a ser santos. Essa, portanto, também é a nossa vida. Nós somos chamados a acolher Jesus Cristo. Ele é apontado como o Cordeiro de Deus, como o Filho de Deus, como aquele que veio como luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo. Nós somos chamados a ser anunciadores de Jesus Cristo, a testemunhá-lo presente na história e, ao mesmo tempo, saber que o convite é para que esse testemunho seja através do comportamento, da vida de santidade, de conversão, de quem encontrou a verdadeira vida e a testemunha para os irmãos e irmãs. Portanto, depois de termos vivido o tempo do Natal, que terminamos na última segunda-feira, agora que nós começamos o tempo comum, e serão 34 domingos do tempo comum aproximadamente, dependendo do ano, e essa primeira parte que vai até terça-feira antes da Quaresma, deve ser para que todos nós, meus irmãos e irmãs, possamos ver o Senhor que age na história. E eu me lembro que nós, enquanto igreja na história, como temos vivido a nossa fé cristã, e como que nós pedimos o dom da fé, o dom da convicção, para que nós possamos realmente testemunhar o Cordeiro de Deus, nós possamos testemunhar a luz do mundo, possamos também testemunhar o Filho de Deus presente na história hoje, através de uma vida de santidade, de conversão, tanto pessoal como comunitária. Peçamos a Deus que nós, depois de termos vivido bem o Advento e Natal, nós, nesse tempo comum que ora vivemos, o Senhor nos deu o dom da conversão, da mudança de vida e testemunhar Jesus Cristo a todas as pessoas, em todos os cantos, e dizer que nós estamos presentes no mundo para ajudar o mundo a ser melhor, para, respeitando a diversidade toda, no entanto, testemunhar os caminhos do Senhor em nossa vida e também na história. Temos certeza que a palavra do Senhor ilumina, é luz no caminho das pessoas. Que Deus nos dê um bom domingo, uma boa semana e que Ele nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.